Para você que está vendo essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Gostaria de deixar uma reflexão para você que deseja ter um relacionamento com Deus, é uma mensagem de direcionamento sobre a sua vida. E você aí do outro lado, você deseja ter um relacionamento com Deus. Primeiro passo, a oração. Você precisa confiar no Senhor, você precisa se disponibilizar a orar e a clamar por este nome que está acima de todo nome. Segundo passo, confiar plenamente na palavra de Deus, nos 66 livros da palavra de Deus. Assim está dizendo não eu, mas o Senhor dos Exércitos, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revelava ao meu coração que para você ter um relacionamento com ele, você precisa o quê? Experimentar dele. Deus está te dizendo hoje, através da minha vida, me experimenta, filho. Experimenta o Espírito Santo. Você precisa de uma solução para o seu problema, você precisa de uma solução mal resolvida para com a sua vida. E você precisa buscar incessantemente o Senhor. Mas é um dia? Não. O Senhor está te dizendo, você precisa constantemente buscar o Senhor. O Senhor está dizendo para vidas aqui, o problema é que você ainda não pagou o preço de buscar com Ele aquilo que você precisa. Aleluia! Em cada gesto, em cada oração, em cada perseverança que você faz com Deus, que você faz na presença de Jesus, o Senhor, Ele quebra cativeiros. O Senhor, Ele destrói as barreiras que se levantam contra a sua vida. Barreira da mentira, barreira do espírito de engano, barreira dos espíritos malignos que se levantam contra a sua vida. Existe aí umas intervenções espirituais que se levantam contra a sua vida, tentando fazer com que no mundo espiritual venha a impedir as bênçãos de acontecer. Aleluia! Mas se você perseverar com o Espírito Santo, ele vai trabalhar unido com você e todas essas mentiras, todo esse engano vai ser destruído da sua vida. O que eu quero dizer para você, você que está numa busca com Deus, o que eu quero dizer para você é que assim como Paulo, que estava lá naquela ilha, diante de uma fogueira ali, e aquela víbora vem e ela morde, ela pica a mão dele, aquela serpente, ela pica Paulo. Aqueles que estavam ao derredor de Paulo, entenda como é a ação do inimigo. Aqueles que estavam ao redor do Paulo achou que Paulo ia sucumbir-se, achou que Paulo ia à deriva, que ele ia perder sua vida. Mas Paulo estava sobrecarregado da unção de Deus, da autoridade do Espírito Santo. E aquele veneno, ele até machucou a mão de Paulo, ficou as feridas, veio sim a ferir Paulo naquela hora, naquele momento. Porém, não causou danos, não causou efeitos. O inimigo, ele vai até tentar te atacar. Ele pode até mesmo te ferir em algumas determinadas situações. E eu te garanto, uma coisa que você precisa é estar preparado diante da sua busca incessante com Deus e de respostas diante do Espírito Santo, é que as pessoas que você mais amou ou mais ama, vai ser aquelas que muitas das vezes vai ser influenciadas por ações malignas para atacar você na sua fragilidade. Mas o Senhor está dizendo assim que o inimigo, ele vai poder até atacar, ele vai poder até picar você, mas ele não vai te matar. Aleluia, porque o poder de Deus estará sobre a sua vida, a unção do Espírito Santo estará sobre a sua vida e você precisa estar preparado. Essa mensagem é uma mensagem de preparação, é uma mensagem de capacitação. Aleluia. Então esteja preparado para as frustrações, esteja preparado aí para as coisas inesperadas, mas esteja firme, que essas feridas que se levantarem contra a sua vida, que virem de ataque para com a sua vida, essas feridas serão cicatrizadas e você não se lembrará mais. E Deus, ele vai usar essas situações para forjar você, para capacitar você, para te ensinar a confiar somente nele. Aleluia. Deus, ele quer que vidas aqui
confia somente nele, entrega os seus corações somente para ele e entenda que tudo ele pode fazer na sua vida, que todas as coisas podem ser transformadas na sua vida. Aleluia! Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Você vai ver que mediante você experimentar Deus todos os dias, colocar diante de Deus as situações que te ferem, as situações que te perseguem, as situações que você não pode solucionar com a força da sua mão, o Senhor, ele guerreará por você. O Senhor, ele trabalhará por você. E um aviso diante de Deus: não te preocupe com as astutas ciladas do inimigo. Aleluia! Porque o nosso Deus, como eu sempre digo, ele é especialista em despedaçar o arco, em cortar a lança e em queimar os carros no fogo. Deus é especialista em quebrar todo o laço do inimigo que se levanta contra a sua vida. Em nome de Jesus, toma posse dessa direção de Deus hoje para a sua vida e experimenta do Espírito Santo. Não queira somente buscar nas pessoas, experimenta o novo de Deus, experimenta o relacionamento seu com Deus e tu verás o que Deus irá fazer. Você pode ter certeza que respostas de Deus virá aí sobre a sua história, sobre a sua vida. Deus vai solucionar os seus problemas, Deus ele vai resolver, Deus ele vai trazer às claras tudo aquilo que você precisa. Mas existe somente um ato, e este ato é um ato de fé e de posicionamento na presença do Espírito Santo de Deus, amém? Toma posse dessa palavra e eu quero ver você fazendo isso diante da presença de Deus e obtendo o êxito, e obtendo vitória, e obtendo respostas diante do Pai, amém? Glória a Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.